Boa noite, irmãos. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Deus que nos convida para adorá-lo, e Ele assim o faz através da sua palavra. Então eu convido toda a igreja que abram comigo as suas Bíblias no livro, na carta de Gálatas, capítulo 4. Vamos colocar em pé para nós fazermos essa leitura desse belíssimo texto da palavra do Senhor. Se alguém sem Bíblia aí ao seu lado, compartilhe a sua Bíblia com esse irmão, com essa irmã, para que todos possamos fazer essa leitura. O subtítulo diz assim: a nossa filiação com Cristo. Eu vou ler o verso número 1, os irmãos vão ler o 2, e assim nós vamos até o verso de número 7. Gálatas capítulo 4, de 1 a 7. E nos diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, da plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Amém. Eu acho muito oportuna a leitura desse texto, uma vez que nós estamos diante da ceia do Senhor, diante do pão, diante do vinho. Importante esse texto nos recordar algumas coisas. Nós éramos escravos, estávamos presos, éramos escravos, segundo o próprio Novo Testamento, do império das trevas. E como escravos, não podíamos nos achegar à mesa do Pai. Mas o Senhor, no sangue de Jesus, nos libertou. E agora nós somos filhos bem-vindos, somos filhos convidados para nos achegarmos ao redor da mesa e celebrarmos, não a morte de Jesus, mas celebrarmos a vida, a vitória que Cristo compartilha conosco, o seu povo. Por isso podemos dizer: Abba, Pai. Temos um Pai que nos acolhe, um Pai que nos chama, que nos convida para estar na presença dele. Ainda em pé nós vamos cantar um hino de número 1 do Cantar Todos os Povos, e depois nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, esse Deus que nos libertou, que de escravos no sangue de Jesus nos fez filhos e filhas do seu reino de luz. Sim.
que vem aqui à frente e nós vamos orar com as nossas crianças e por nossas crianças. Amém. Vamos agradecer pela vida de cada uma delas, pedir que o Senhor continue abençoando, continue conduzindo, para que Deus possa fazer frutificar, né, a palavra que é semeada ao coração dessas crianças. Eu vou convidar, né, a tia Mari. Ó Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por este dia, por estarmos aqui, ó Pai, reunidos como irmãos. Que o Senhor possa, ó Senhor, estar com essas crianças, que nós, ó Pai, como igreja, possamos, ó Pai, ser um exemplo. Que seus pais também, ó Pai, possam cada dia mais, ó Pai, ensiná-las no caminho que elas devem andar, ó Pai. Fortaleça a tua igreja, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos e irmãs, mesmo assentados, abrissem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. Primeiro até versículo 19. Os irmãos irão acompanhar esta leitura. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 19. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Até o verso 14. Gênesis capítulo 22, os primeiros 14 versos. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui na igreja com os irmãos, com
irmãos e irmãs e para meditar na palavra de Deus. Agradeço ao conselho e principalmente ao reverendo Frank, que me convidou para que aqui estivéssemos nesta noite. Confesso que o convite me pegou assim um pouco de surpresa, mas sou grato a Deus por isso, que é de onde a gente menos espera que aparecem as coisas, né? Quando, dando o culto de jubilação, ainda me perguntaram se eu estava me aposentando, né, da igreja. O cristão nunca se aposenta da igreja. O cristão que falar que se aposentou da igreja porque nunca foi cristão. Essa é a realidade. Mas é uma alegria imensa que hoje estou aqui. Minha esposa também está aí, está lá atrás, está escondidinha lá atrás, né? Então nós ficamos muito contentes em rever os amigos e irmãos nessa noite. E quando o reverendo Franklin me convidou para estar aqui nessa noite, que é o batismo do filhinho dele, fiquei surpreso pelo convite para pregar e mais ainda, né, para batizar o filhinho deles. Eu estive pensando num texto que poderia utilizar nessa noite para falar a respeito de filhos. Porque eu entendo, e só pode ser assim, que um dos maiores presentes que Deus dá para nós são os nossos filhos. Porque os filhos são bênçãos na nossa vida. Os filhos pertencem a Deus. Nós somos chamados para cuidar deles. Não são propriedade nossa. Tem muitos pais que assim o agem. Mas nossos filhos são bênçãos na nossa vida que Deus concede a cada um de nós. E nós lembramos disso lá no Salmo 107, né? 127, lá no versículo 3, que diz que herança do Senhor são os filhos. Portanto, não existe herança maior do que essa. O amor, o afeto, a dedicação são traços que moldam o caráter dos filhos. É através da dedicação, é através do amor, é através do cuidado que nós temos com nossos filhos que a gente vai ter homens ou mulheres lá na frente. E através desses cuidados que nós temos quando nossos filhos são crianças, é que eles serão lá na frente e passarão também a agir assim, né? Cuidando dos filhos como bênçãos do Senhor. Mas eu gostaria de, nessa noite, e eu peguei um texto, alguém pode estar falando, mas que texto é esse? Um culto onde vai ter o batismo de uma criança, onde nós estamos com a mesa posta para a gente participar da mesa. Mas nós vemos o seguinte, que é um texto próprio para o momento, no meu entendimento, e por isso eu quero convidar os irmãos e as irmãs para que a gente possa viajar um pouco no tempo. E essa viagem no tempo, que ela nos leve até Abraão. E que a gente possa vivenciar esta experiência de Abraão. Abraão tinha 75 anos quando ele recebeu a promessa que ele seria pai. E tiveram que esperar 25 anos para o cumprimento da promessa. Porque quando nasce o seu filho, Abraão já tinha 100 anos. Só uma paradinha um pouco. 25 anos. Em 25 anos, para que uma promessa fosse cumprida, num lugar, num momento em que ninguém poderia pensar que Deus cumpriria essa promessa ali na vida daquelas pessoas. Porque se a gente pegar por base o que nós somos hoje, e a gente
E não vai me falar que não acontece isso, porque eu acho até normal, por causa da nossa condição, ou até do tamanho da nossa fé em Deus. Quantas vezes nós pedimos algo para Deus e a gente não recebe na hora que a gente quer, e a gente fica chateado com Deus. Por que prometeu então para demorar 25 anos para ser cumprido? Por isso que eu pedi para a gente ter essa viagem de volta lá na época de Abraão, para ver como nós nos colocaríamos no lugar deles. Mas Abraão vai ser pai aos 100 anos. Eles esperaram 25 anos para o cumprimento da promessa de Deus. Dá para avaliar a alegria de Abraão e Sara naquele momento, quando se cumpre a promessa de Deus? E a partir daquele momento, Abraão passa a enfrentar provas muito grandes, passa a enfrentar desafios grandes também na sua vida. E esse texto que eu li, do Gênesis capítulo 22, dos versos de 1 a 14, a gente vai ver que a maior de todas as provas que Abraão enfrentou está nesse texto. Mas Abraão, nesse período, passou por várias tentações e também provações, porque existe uma diferença muito grande entre tentações que nós passamos e provações. Podemos lembrar de alguns momentos em que Abraão foi testado. Ele foi testado com relação à família, lá no capítulo 11. Ele foi testado também no momento de fome, no capítulo 12, a partir do versículo 10 até o 13, versículo 4. Abraão foi testado também com relação à comunhão, capítulo 13, do versículo 5 em diante, com relação à luta, com relação à riqueza, com relação à paciência. Mas o grande desafio está no capítulo 22. Precisamos entender que nem todas as situações difíceis que nós passamos ou que nós vivenciamos é, em tese, um teste de Deus. Às vezes nós sofremos por causa do nosso próprio pecado. Eu vou falar um dos pecados que nós sofremos. Por várias vezes, e a gente constantemente passa por isso na igreja, e talvez seria até um pecado que a gente comete por não dar muita importância ao momento ou à realidade que nós estamos, que algumas vezes, e principalmente quando nós temos uma criança na igreja, às vezes alguém deixa até de prestar atenção no culto para ficar. Lá no interior a gente fala micagem. No interior é essa palavra que a gente usa. Ficar mexendo com a criança, ajeitei, aí desvia a atenção de todas as pessoas que estão em volta. Não é? Às vezes inconscientemente acabamos fazendo isso. E no versículo 5, versículo 5 diz o seguinte: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado,
voltaremos para junto de vós. Abraão pediu para os 2 servos esperarem lá embaixo, porque era para ele e o filho para estarem na presença de Deus, e que nada pudesse desviar a atenção daquele momento. Muitas vezes, voltando ao exemplo, muitas vezes nós estamos na igreja e saímos de nossas casas para vir à igreja, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, e no momento de adoração e de culto a Deus, nós damos importância a outros momentos naquele exato momento. Nós nos desviamos do momento principal de adoração ao Senhor. Não vim aqui para criticar a igreja não, tá? Mas é uma coisa que me mexe muito comigo quando eu vejo isso. E quando eu vejo isso, e eu estou falando de tentações e provações, essa é uma das tentações que acontece conosco. Nós somos tentados a desviar a atenção da verdadeira adoração ao Senhor, porque muitas vezes nós fugimos também da palavra de Deus quando fala que nós devemos cuidar dos nossos filhos com amor, com dedicação, com carinho, mas não devemos idolatrá-lo. É essa a questão. Tratar com amor e carinho e dedicação é outra coisa. E a gente vê que Abraão aí, ele está sendo colocado à prova. Já pensou se fôssemos colocados à prova dessa maneira também? Tinha muita gente aí saindo da igreja, né? Que não teríamos aquela condição de estar suportando. Isso é aprovação. Por que daria Deus um filho a Abraão para depois pedir a Abraão para sacrificá-lo no altar? Não nos parece incoerente a ordem de Deus? Isaque era o filho único de Abraão, o filho da promessa, em que descansava o futuro do pacto. E Abraão amava Isaque e tinha construído todo o seu futuro ao redor daquele filho, porque era a promessa de Deus. Agora Deus vem e faz isso com Abraão. Quando Deus pediu Isaque para Abraão, ele estava testando não apenas a sua fé, mas também a sua esperança e o seu amor. Deus parecia tirar tudo o que Abraão amava na vida, que ele tinha depositado toda a sua confiança, a sua esperança naquele filho, por ser promessa de Deus. Aí quando nós vamos a um outro texto que fala sobre isso, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19, nos informa que Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho na certeza de que Deus o ressuscitaria. Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Lá em Hebreus está escrito isso. Essa era a certeza de Abraão. Fé não exige explicações, porque a fé descansa na promessa. Essa foi a fé de Abraão. E quando a gente lê esse texto de Hebreus, a gente vai ver o seguinte, que a compreensão de Abraão naquele momento é que Deus ressuscitaria seu filho Isaque. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza que não iria perder o seu filho. Abraão respondeu prontamente a Deus: eis-me aqui. Ele não viu incoerência da parte de Deus.
Abraão já tinha aprendido a crer e a obedecer a Deus. Somente Abraão e Isaque caminham rumo a Moriá. Abraão aprendeu a depender totalmente da promessa e da provisão de Deus. Aí mais uma vez eu me volto ao versículo 5. Abraão disse a seus servos: esperai aqui. E mais uma coisinha no versículo 5. Disse: esperai aqui como jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, o que aconteceria logo em seguida? Ele fala: voltaremos. Ele não fala: eu vou voltar. É esta a confiança que ele tinha. E havendo adorado ao Senhor, voltaremos para cá. E a festa será depois que ele voltar. O que a gente vê é que quando eu tenho o meu momento com Deus, nada pode interferir nesse momento. É exclusivo de Deus. É um momento que eu tenho para adorá-lo, para louvá-lo. As outras coisas vêm depois. Por mais que eu ame meus filhos, não posso esquecer que eles são bênçãos de Deus. Portanto, é hora de adoração. No momento que eu estou na igreja, é hora de adoração. A atenção de Abraão estava unicamente voltada para Deus. E quando o seu filho perguntou onde estava o cordeiro para o holocausto, Abraão respondeu: Deus proverá. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Lá no versículo 8, no versículo 14 fala: e o Senhor proverá. À medida que subia o monte Moriá, Abraão estava seguro de que Deus iria prover a sua necessidade. Abraão não podia depender dos seus sentimentos, não podia depender das pessoas, mas totalmente da promessa e da provisão de Deus. Deus proveu o cordeiro, e um cordeiro tomou o lugar de Isaque. No versículo 13, assim Abraão descobriu um novo nome para Deus: Jeová Jiré. Os filhos são herança, bênção e alegria, mas também eles são responsabilidades para os pais. Temos o dever de instruí-los no caminho certo, para que, ao crescerem, não se desviem dele jamais. Abraão é chamado de o pai da fé. Você é filho de Abraão? Responda para você mesmo. E que Deus nos abençoe. Amém. É como nós ouvimos aqui: as promessas de Deus não caducam, não mentem, não falham. Deus prometeu estender a sua destra de misericórdia pelas próximas gerações. E nós cristãos cremos nisso, cremos que Deus também recebe os nossos filhos, também cuida dos nossos filhos. Por isso nós vamos proceder nesse momento, o batismo do Arthur Miller Bonfante. A coisa mais linda que Deus colocou nas nossas vidas. Enquanto o nosso irmão presbítero Walter acompanha a Larissa e o Arthur aqui à frente, nós vamos cantar um hino, mesmo assentados, 267 do Cantar. Thank you.
passo a palavra então ao reverendo Alceu. Como disse, é uma alegria muito grande estarmos nessa noite participando deste culto e da ceia e do batismo. Eu posso falar que o culto está completo. Eu sempre disse na igreja que, com o meu entendimento e por mim, eu teria ceia todos os cultos. Não teria culto sem ceia. Culto eu entendo como alegria. Existe alegria maior do que participar da ceia? Não. Existe uma alegria maior do que ter o culto, ter a ceia, ter o batismo de criança? Também não tem. Então é um privilégio muito grande. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor Deus cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo. Mas voltando também às palavras de Jesus, deixem que as crianças venham a mim e não as proíbam, porque o reino de Deus é dos que são como esta criança. Por isso, a importância do batismo já desde criança. O batismo nós entendemos como sendo um sinal de entrada. Por isso que o texto diz que vinde a mim e sejam batizados todos aqueles que creem. Então o batismo tem este significado. Amados em Cristo, o sacramento do batismo é de ordenação divina. Deus nosso Pai, que nos redimiu pelo sacrifício de Cristo, é também o Deus e Pai de nossos filhos. Embora eles não possam ainda compreender e assumir por si mesmos os compromissos deste sacramento, a Igreja assim o pratica, atenta à promessa de Deus que estabeleceu sua aliança com todo o seu povo e sua descendência. Nossos filhos pertencem juntamente conosco à família da Igreja, por meio da nova aliança firmada com Cristo. O batismo é sinal e selo de remissão dos pecados e de nossa união com Cristo. Ao batizar os filhos menores dos fiéis, a Igreja reafirma a verdade de que Deus estende sua graça às pessoas, mesmo antes de serem capazes de responder-lhe com fé. Visto que os irmãos desejam reivindicar essa bênção para seu filho, deve agora assumir os compromissos implícitos nesse sacramento que Deus requer do seu povo. Vocês creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Prometem educar essa criança na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Sim. Vocês prometem dar-lhe a educação o quanto puderem e fazer com que aprenda a ler as Escrituras Sagradas? Sim. Vocês prometem orar por seu filho e com ele servir-lhe de exemplo de amor para com Deus e para com o próximo e conduzi-lo à participação ativa e responsável na vida da Igreja? Pai de amor, graças te damos pela Igreja de teu amado Filho, pelo ministério da palavra e pelos sacramentos da tua graça. Jesus bendito, nós te louvamos pelas promessas da nova aliança, feita aos nossos filhos e confirmadas por esse sinal e selo singular do teu amor no batismo. Espírito de Deus, vem agora agir sobre todo o teu povo aqui reunido e sobre essa criança, para que o batismo que celebramos não seja apenas símbolo,
mas uma feliz realidade espiritual na vida dela, segundo a tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Arthur, não está entendendo nada, né? Arthur, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Arthur, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Arthur, eu não me acostumo. Arthur, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja derramada sobre você e permaneça em seu coração para sempre. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Arthur, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja derramado sobre você e permaneça em seu coração para sempre. Esta criança acaba de ser recebida como membro da Igreja de Jesus Cristo. É encomendada ao amor e cuidado desta congregação. E disse Jesus: quer receber em meu nome uma criança, tal como esta, estará também me recebendo. Os irmãos e irmãs, membros desta congregação, se comprometem por seu zelo e na sua vivência a encaminhar esta criança na leitura das Escrituras e no conhecimento de Jesus Cristo? Sim. Oremos. Nosso Deus e Pai, suplicamos-te que defendas e protejas esta criança que acaba de ser admitida em tua igreja pelo batismo. Escreve o seu nome no livro da vida e confere todas as graças significadas nesse sacramento. Faze com que a semelhança de Cristo ela cresça em graça diante de ti e das outras pessoas, e que teu Espírito Santo renove e santifique dia a dia. Pedimos-te por Cristo Jesus, que nos salvou. Amém. Amém. Em nome da igreja também a gente quer oferecer ao Arthur o seu primeiro presentinho, a primeira Bíblia a ele. E que essa Bíblia possa ensinar ele a caminhar nos caminhos do Senhor. Em nome da igreja, a gente vai passar aos pais essa lembrança. Eu só quero dizer, gente, a alegria é muito grande. Aí a gente fica emocionado porque a gente não sabe como Deus escreve as coisas que vão acontecendo na vida da gente. Esse é um momento muito alegre, muito feliz,
Mas também é um momento que traz muita emoção. Porque a minha família, que já era pequena, esse ano ficou menor, né? Em pouco tempo que minha mãe pôde conviver com o Arthur, ela expressou muito amor por todos os netos. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com esse momento. E a família diminuiu por um lado, mas aumentou pelo outro, porque a gente nunca imaginava que a gente ia sair de lá de São José do Rio Preto para vir para cá, a 600 quilômetros de distância, e encontrar aqui em Guarulhos, um lugar que eu deixei há mais de 20 anos atrás, né, uma outra família, né, um outro povo, né, gente amorosa, gente amiga, gente do bem. E nós queremos agradecer todo o carinho que a igreja tem dado para nós, desde quando nós chegamos aqui. O nosso filho foi recebido de braços abertos e de alguma forma Deus tem suprido na vida dele através da vida de vocês, o carinho que vocês têm dispensado com ele. Então nós agradecemos e oramos para que Deus retribua cada um de vocês, né? Que nós possamos retribuir esse amor também para a nossa igreja, o nosso povo, a nossa família. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém. Igreja, poder se sentar. Chamada ao ofertório. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. A bênção. Que o amor do nosso Senhor, Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, as consolações e a comunhão e a companhia do Espírito Santo de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Amém.